Pessoal, hoje nós vamos começar a nossa aula de número 8. Ainda falando de testes descritivos, a última aula a gente falou um pouquinho sobre os testes descritivos, que avaliam a intensidade, né, de alguns atributos. Falamos de alguns tipos de testes descritivos, como as escalas, né, e o perfil de sabor. E hoje nós vamos falar sobre o perfil de textura. Então, como o nome diz do teste, ele caracteriza a textura, mas de um modo quantitativo. E aí a gente vai, né, entender algumas questões da textura, né? A gente falou um pouquinho lá no início, nas aulas presenciais, sobre a textura, né? Então, algumas definições, né? A definição de textura é o atributo que resulta da combinação das propriedades físicas de um alimento, que ela pode ser percebida tanto por receptores mecânicos, táteis e auditivos, tá? Então, pode incluir o tamanho, o número, a natureza e a conformação dos constituintes naturais dos alimentos. A gente falou muito disso, que o tato não é só na mão, né? Que na boca a gente consegue sentir isso por causa dos músculos, né? Nessa questão de receptor mecânico. Na questão de tático, né, desses receptores táticos, é que a nossa língua e toda a mucosa, ela serve como, né, uma mão ali que envolve o alimento, para sentir a textura. E também o auditivo, lembra que eu falei da bolachinha cream cracker? Que através do som, a gente também sente a textura do alimento, tá bom? Na boca, gente, essa percepção de textura na boca, ela é feita com base nas sensações que são evocadas quando o alimento é mordido, né? Ou mastigado ou engolido. Então, veja bem, o que é essa sensação de evocar? Essa sensação de evocar é quando a gente se lembra, né? Evocar é lembrar-se daquele alimento que a gente já consumiu, tá? Então, às vezes, a gente dá um alimento novo para o bebê, ele faz careta, né? E ele não. Por que ele faz isso? Porque é a primeira vez que ele está tendo contato com aquele alimento. E já a gente lembra daquilo, mordendo, mastigando, engolindo, então a gente já reconhece essa textura, tá bom? Quais são os órgãos que estão envolvidos na textura, né, durante a mastigação? A estrutura da superfície da boca, ao redor da raiz dos dentes, os músculos, os tendões no maxilar, a língua, os dentes e o nervo dental. Então, são né, muitas estruturas que estão envolvidas nessa nessa característica, nesse atributo que a gente sente da textura. E quais são os termos que a gente pode usar para descrever a textura? Então, olha lá, são de características mecânicas, tá? Então, vai depender da força que você aplica naquele alimento, durante a mastigação, durante, né, a mordida, durante a compressão do alimento na boca. Então, você pode falar de dureza, de coesividade, de viscosidade, de elasticidade, de adesividade, de fraturabilidade, de mastigabilidade, de gomosidade. Tá? Então vamos dar alguns exemplos, né? Quando a gente morde a bolachinha, aquela fraturabilidade que a gente quebra, isso é um exemplo de fraturabilidade. A gominha que a gente come, gomosidade. Ou um alimento que tem certa adesividade, que cola a boca, como quando a gente come um caqui amargo, né? Um caqui verde. Então, aquilo cola a boca da gente. São alguns exemplos. Além disso, tem as características geométricas, que está relacionado ao tamanho, à forma e orientação das partículas dentro do alimento, tá? Então, se ele é fibroso, se ele é celular, se ele é cristalino. Então, professora, dá um exemplo. Celular, quando a gente come um arroz doce, aquele arroz, né, que está ali no meio daquele caldinho, daquela cremosidade, né, a gente sente que tem uma célula que é o arroz. Cristalino, quando a gente come um diamante negro. Então, aquelas, né, aquele açúcar, né, cristalizado, ele tem essa sensação.
E além de outras características, como a percepção da umidade, do teor de gordura. Então, alguns alimentos, eles são lembrados pela textura, pela percepção da umidade que ele tem, né? Então, se você come uma torrada, é um pão. É um pão. Mas e se você come um pão francês? Então, pela umidade, isso muda a textura do alimento. Ou pelo teor da gordura. Se você come um sorvete, né? E dependendo da quantidade de gordura, qual tipo de gordura, ele vai derreter na sua boca, ele não vai derreter na sua boca. Então, isso também faz diferença na textura do alimento. Outro tipo de teste quantitativo, de aspecto quantitativo dos testes descritivos, é o teste ADQ, que quer dizer Análise Descritiva Quantitativa. Ele avalia todos os aspectos, então aparência, sabor, aroma e textura. Foi desenvolvido em 1974 por Stone e colaboradores. E no Brasil, ele tem uma escala de 9 centímetros. E envolve algumas etapas. Por quê? Porque esse tipo de teste, gente, ele é feito com provadores treinados. Então, como que você vai fazer? Então, ali, ó, primeira etapa, seleção de provadores. Então, a gente vai recrutar de 10 a 12 provadores, que eles vão ser selecionados. Aí a gente vai obter informações pessoais e vai explicar para ele qual que é o objetivo do seu teste, quanto tempo vai ser gasto, quais são os números de sessões que ele vai precisar ir lá, qual é a frequência, uma vez por semana, 2 vezes por semana, como que vai ser o treinamento, porque a gente precisa treinar esses provadores. A segunda etapa onde a gente vai desenvolver a terminologia. Então, a gente vai sentar com esses provadores, né? E eles vão avaliar o produto e verbalizar as sensações que eles percebem, discutindo em grupo e com o líder, né, que vai aplicar o teste, essas terminologias, tá? Existem vários métodos, tanto tradicional como de rede ou grid. E isso, quem for, né? Eu quero fazer meu TCC sobre isso. Daí a gente entra em mais detalhes com vocês, tá bom? A terceira etapa é o treinamento, realizado com o próprio produto, tá? E esse treinamento, gente, existe diversos tipos. Quando a gente voltar presencialmente, nós vamos ter 2 aulas práticas que envolvem treinamento de provadores, tá bom? Então, fiquem tranquilos que vocês vão ter contato, sim, com esses tipos de teste. Nessa terceira etapa é a seleção final dos provadores e a gente pode usar o teste triangular, né, como treinamento, tá? O que a gente vai fazer lá na FAP, nos laboratórios, é o início, tá? Que é o de odores básicos e gostos básicos, que é o início da seleção, né, dos provadores. A quarta etapa é quando vai se realizar o teste. E ele tem que ter, no mínimo, 3 repetições. Para quê? Para depois, né, quando você escrever um artigo científico do seu trabalho, ele ter um número muito próximo ao real, entendeu? Então, repetir 3 vezes traz uma maior credibilidade ao seu estudo. E a quinta etapa, onde a gente vai analisar todos os dados que você coletou, né? Então, análise dos resultados, onde a gente pode aplicar vários testes, não são testes, são métodos, né? Para gerar gráficos, né? Então, a gente tem a NOVA, tem a análise de componentes principais e tem a comparação de média. Tudo isso, gente, são análises que vão gerar gráficos para você discutir os seus resultados, tá? Então, isso é bem importante também, não apenas para quem faz teste de análise sensorial, mas para quem faz qualquer tipo de estudo quantitativo, que precisa ter resultados gráficos, tá? Então, são alguns tipos de testes aí, matemáticos, né, que dão alguns resultados bacanas para escrever artigo científico.
Ainda falando de teste descritivo, mas esse é outro tipo de teste, tá, gente? Esse teste é de tempo e intensidade. Então, olha lá, ele envolve o monitoramento de determinado atributo e suas intensidades com o passar do tempo. Então, ali eu trouxe um exemplo de uma curva de tempo e intensidade para caracterizar o gosto amargo para 3 tipos de café. Então, tá vendo, ó, o maior amargo ali é em qual tempo? Entre 10 e 22 segundos. Então, a gente tem ali, né, tanto o tempo quanto a intensidade do gosto amargo, tá? Isso também é feito para teste com adoçantes, né? Também é outro tipo tipo de teste descritivo tempo-intensidade. E para terminar, o teste de amostra única, como o nome diz, é apenas uma amostra e o julgador deve avaliar a presença de odor ou sabor estranho. Então, olha o tipo lá da nossa ficha. Teste de amostra única. Prove esta amostra cuidadosamente. Você pode detectar qualquer sabor estranho? Sim ou não? Em caso positivo, descreva esse sabor. Aí você vai descrever o sabor e falar se é traço, regular ou muito forte, que você sente aquele sabor, tá? Então é outro tipo de teste também que a gente descritivo que a gente pode fazer, tá bom? Gente, aqui eu trouxe um fluxograma de todos os tipos de testes. Então, a gente tem um provador, né, um produto, para realizar a análise sensorial. Então, a gente tem os testes afetivos, que a gente já falou, né, aquele teste que a gente fez de aceitabilidade do produto de vocês, que vocês inventaram na formativa, né, do primeiro bimestre. Então, se gosta ou não gosta, qual prefere, o que mais gosta, se compraria aquele produto ou não. Depois a gente tem os testes discriminativos, que já é para saber se existe diferença, se as pessoas notam alguma diferença. Então, no caso da Suquita e da Fanta, a gente pode fazer, ou, por exemplo, da Coca e da Pepsi, né? Então, são tipos de teste que a gente pode aplicar. E o que a gente falou a última aula, aula 7 e 8, que são os testes descritivos, como exemplo, análise descritiva qualitativa, né? Quais os atributos sensoriais? Para quais atributos existe diferença, né? Às vezes a cor é a mesma, o sabor é o mesmo, mas a textura é diferente. Então, a gente pode aplicar esses testes, tá bom, gente? E aqui as referências. Pessoal, eu coloquei ali 3 perguntinhas para vocês logo abaixo da nossa aula, para vocês testarem os conhecimentos de vocês de testes descritivos. E também vou postar um vídeo de um resumo de toda a nossa disciplina. Tá bom? Não esqueçam da formativa, né? Que é o mesmo grupo da disciplina de bromatologia, eu estou aguardando. E qualquer dúvida, vocês, né, eu estou à disposição de vocês durante a aula. Tá bom, pessoal? Obrigada, viu?